Fala galera do Cine Eterno, e continuando o nosso especial do Christopher Nolan, porque tá estreando, tá chegando o novo filme dele, Dunkirk, fim do mês. Eu acabei de assistir. Eu acabei de assistir. Ai senhora, eu não lembro. Fala galera do Cine Eterno, eu acabei de assistir. Opa, já falei isso? Será? Não lembro. Depois dessa piadinha sensacional e nem um pouco óbvia, sim, eu acabei de assistir o Amnésia, que é o segundo filme da carreira do Christopher Nolan e que já é diferente do Following, que é o filme anterior e que já tem crítica aqui, ó. Dá uma olhadinha nela, porque eu tô fazendo especial, então tem crítica de todo o filme anterior dele. Ele agora já tem um pouquinho mais de dinheiro, ele já consegue um atorzinho mais legal, mais conhecido, ele já tá em Hollywood. Então ele já tem um salto na carreira. Por que eu não falei? O Following, apesar de não ter sido muito bem visto, a recepção dele foi muito boa e foi, de certa forma, um sucesso, principalmente com a crítica, que gostou bastante. E nesse segundo filme a gente acompanha a história do Leonard, interpretado pelo Guy Pearce, que ele tem uma situação bastante complicada. Apesar da tradução brasileira falar em amnésia, o personagem ele não tem amnésia. Ele tem o que a Dory tem. A Dory procurando Nemo, sabe? Que é perda de memória recente. Tudo que aconteceu agora, 5 minutos depois, ele já não lembra. E o personagem sempre acorda todos os dias sem saber onde ele tá, sem saber basicamente o que aconteceu no dia anterior. A única coisa que ele sabe, com certeza, é que a mulher dele foi morta e estuprada por um tal de John Dee. Então, o que ele quer, e a obsessão dele, mais uma vez falando em obsessão, é a vingança. Ele quer se vingar da morte da mulher. E aí que entra toda a questão do filme. Por quê? O filme ele é contado de trás para frente. Tudo que vai acontecendo vai decrescendo. A gente começa o filme pelo final. Bom, eu vou explicar basicamente como que acontece essa história que é contada de trás para frente. Existem duas linhas narrativas no filme. Existe toda uma linha narrativa que é mostrada toda de forma colorida, em que a história vai acontecendo de trás para frente, e entre a história tem uns cortes e mostra uma outra linha do tempo, que é em preto e branco, que é ele conversando ao telefone, e basicamente ele tá, vamos dizer, ele tá em algum meio que eu não quero dizer para não dar spoiler, certo? Mas ele tá entre o início e o fim dos acontecimentos. Mas é uma linha narrativa que segue uma cronologia linear. Temos duas linhas narrativas, uma que vai de trás para frente e intercalada com uma que vai de forma linear. Isso eu falando parece uma bagunça, mas no filme, se prestar atenção, funciona muito bem. E de certa forma, serve como uma relação com o que o personagem sente, porque o personagem do Leonard, ele não tem noção do tempo. Então, a partir do momento que o tempo ele fica de trás para frente, faz com que a gente se perca também no tempo. Então isso faz com que a gente crie uma empatia com o personagem. Isso é um artifício inteligente que pode ser questionável para fazer com que a gente se importe com o personagem. Mas aí eu pergunto, é realmente necessário fazer isso ou isso é apenas para fazer com que a gente se perca? Depende da pessoa que vê e depende da forma, isso pode ser um incômodo ou não. Para mim, o artifício ele é muito legal no início. Quando chega na metade pro fim do filme, eu já começo a ficar cansado, porque a gente já entendeu o que acontece. Não que a gente já tenha entendido o final do filme, mas a gente já entendeu a lógica do filme e ela é uma lógica que te cansa. Ela é uma lógica que não te faz pensar, porque quando tu já sabe da história e reassistindo o filme, eu tive essa impressão de novo, é a terceira vez que eu vi o filme, não te põe nada novo na experiência. Além disso, existem alguns furos no roteiro que me deixam meio lelé, assim. Se a última coisa que ele lembra é o ataque da esposa dele, como é que ele sabe que ele perde a memória? Isso pra mim é um furo de roteiro bastante complicado. Eu sei que pode ser que exista alguma explicação científica pra isso, mas o filme não te dá essa explicação. Eu fiquei encucado com isso. Como vocês já perceberam, diferente do Following, o Amnésia já é um filme do Nolan que eu acho genial, que eu acho muito bom, mas é um filme que eu tenho mais ressalvas. Eu não curto tanto o filme, tanto porque a forma que ele cria quando tu reassiste, por exemplo, não tem tanto impacto quanto da primeira vez. Isso pra mim é um problema. Mas fora isso, ele, mais uma vez, é um filme muito interessante de assistir. Por quê? Além dele seguir uma sequência lógica do filme, a gente já vê um salto na direção do Nolan. A gente já vê, sabe, que ele tá pegando um know-how, ele já tá trabalhando com os atores melhores. E o Guy Pearce nesse filme, ele é fundamental
para fazer com que a gente compre o que o personagem sente. Principalmente porque o Guy Pearce, ele tem uma inexpressividade que o personagem pressupõe. Porque como ele não se lembra do que acontece, cada dia as reações dele e os sentimentos deles acabam sendo os mesmos, apesar de ele estar sempre repetindo. E, enfim, assistam o filme, quero muito que vocês assistam o filme. Quem ainda não assistiu, vai dar uma procurada. Acho que bastante gente já viu, esse já é um filme bem mais famoso do Nolan. Tem, inclusive, acho que na Netflix brasileira. Então é um filme que dá pra assistir. E tentem atentar e tentem pegar essas questões que eu falei do Nolan e das questões da forma como o filme é contado. Porque parece que não precisava de todos esses artifícios pra contar a história. Ele poderia ser um pouquinho mais coeso. E coesão é uma coisa que o primeiro filme do Nolan tem muito. Tem 70 minutos, é um filme super coeso, vai direto no ponto e consegue expor a sua ideia. Coisa que eu acho que o Memento ele perde um pouco, ou Amnésia, como ficou no Brasil. Mas mesmo assim, é um filme fantástico para assistir. É um filme que vai te deixar intrigado. Isso é uma coisa boa do Nolan. Ele consegue te deixar, pá, mas o que aconteceu? E como essa narrativa, ela tem esses ganchos. Então, cada vez que vai trocando de linha, tu quer saber o que aconteceu e tu quer entender a história. E claro que tem plot twist, claro que já tem aquela coisa que tem no Following, se repete aqui. Tem aquele plot twist básico do Nolan, tem a questão da obsessão do personagem, de como essa obsessão leva ele a fazer um monte de coisa que ele não precisaria fazer e leva, né, no caso, a ferrar ele. É um filme bastante interessante, então se ainda não viu, veja. Se é a primeira vez que você está vendo um vídeo meu, tem um sistema de notas um pouquinho diferente. Se eu der de B pra cima, o filme ele vira eterno. E se eu der de C pra baixo, o filme ele vai pro inferno. E a minha nota para Amnésia, ou melhor, Memento, porque o personagem no filme fala que ele não tem amnésia, é um B. Ou seja, ele vira eterno. Se você gostou desse vídeo, dá um like aí embaixo. Se você tá gostando desse especial, dá um like, compartilha, fala pros amigos, pras migas, pras mana, avisa todo mundo pra conhecer o canal. Se você é novo ou nova por aqui, te inscreve no Facebook, te inscreve no canal também. E tem também o nosso site cineeterno.com, né? O Facebook é facebook.com/cineeterno. A gente se vê numa próxima.